Bom estar esta tarde convosco. Hoje vamos falar acerca do que é que está a dirigir a nossa vida. Depois de uma mensagem da semana passada que ouvimos aqui da parte da manhã sobre a parábola dos talentos. Uma mensagem muito boa que eu estive a ouvir no YouTube, não estive convosco, então ouvi no canal YouTube. E a forma como nós usamos a nossa vida, se nós a gastamos, se nós a desperdiçamos ou se nós a investimos. E parte da chave verdadeiramente para investirmos a nossa vida é descobrirmos o que Deus quer para nós e como é que Deus pode nos usar a nós. Hoje vamos falar acerca disto, particularmente pensando num homem que tivemos várias semanas com ele, Moisés. E eu quero convosco também, uma vez mais, pensar em Moisés. O que é que o torna tão especial? Nós sabemos que Deus lhe entregou os 10 mandamentos, sabemos que ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, mas certamente foram as escolhas que ele fez na sua vida que o tornou especial. E é também essas mesmas escolhas que podem tornar-te a ti e a mim um homem e uma mulher usada por Deus. E o que hoje vamos falar são basicamente 4 coisas que eu acho interessante. A primeira delas, naturalmente, é nós percebermos quem nós somos, a nossa identidade. E vamos virar para o livro de Hebreus, capítulo 11, e ver o que a Bíblia fala sobre este homem nos Heróis da Fé. 11, começando no versículo 23 até o versículo 27. Hebreus 11... Pela fé, Moisés, 23, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Mas também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porque considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê o invisível. Que a palavra, o Espírito, fale connosco nesta tarde. Moisés, é muito interessante esta palavra aqui que diz pela fé. Moisés, quando se fez homem, recusou o título de ser filho da princesa do Egito. Na verdade, a história de Moisés dava-lhe a oportunidade de ir por 2 caminhos diferentes. Poderia ser o filho da filha de Faraó ou poderia ser um escravo hebreu. O que é que vocês escolheriam? É interessante, eu penso que de alguma forma o sangue que lhe corria nas veias, as histórias que teria se calhar ouvido ainda quando bebê, criança, da sua mãe, possivelmente veio a determinar que ele fizesse uma escolha na vida. A escolha de ser hebreu e não filho da filha de Faraó. Uma opção era, aceito ser uma criança, o filho da filha de Faraó, por isso futuro príncipe. E por isso, se eu fizer isso, não me faltará fama, dinheiro, luxo, tudo o que eu quiser. Ou admito as minhas raízes como hebreu, revivo os escravos que foram humilhados, degradados, trabalhando no duro e eventualmente até sou capaz de perder a minha vida. E a razão pela qual eu acho que Deus usou a vida de Moisés de uma forma impressionante foi esta capacidade que ele teve para assumir a sua identidade, que ele era judeu. Se calhar ele pensou algumas vezes, não é? E se eu fingir que sou um egípcio e cooperar com o sistema? Mas ele não o fez. Eu sou quem sou. E ele se recusou a permitir também que qualquer outra pessoa mudasse a sua identidade, quem ele era. E é interessante esta palavra que diz que ele recusou. É como que um divórcio, não é? Ou seja, verdadeiramente não há forma de voltar atrás. Eu não serei filho da filha de Faraó. Um dos problemas, muitas vezes, de muita gente é tentar ser aquilo que nós não somos e querer assumir a identidade de alguém, imitando, fazendo como ele faz,
mas não sermos o que Deus quer que nós sejamos. Não é? Quando Deus te criou, e Ele te criou a ti, a mais ninguém. E por isso é tão significativa a palavra lá no livro de Salmos, quando diz: quando os meus ossos estavam a ser formados, sem que ninguém o pudesse ver, nem a nossa mãe, nem até as próprias ecografias, tu tinhas assinalado todos os dias da minha vida, antes de qualquer um deles existir. E esta é uma das razões pelas quais a vida é tão significativa, porque Deus nos conhece mesmo antes de nós virmos ao mundo. Ele nos conhece tal qual nós éramos. E Ele planeou para ti. Tem propósitos para a tua vida, porque Ele te conhece, a ti. Não há mais ninguém. Não é? Tu és único. Por isso, quando Ele criou-te a ti. Não tens que assumir a vida de mais ninguém. Pode ser tu mesmo. Mais do que seres brasileiro, português, angolano, é o facto de tu poderes também, diz a palavra, ser filhos de Deus. É interessante o que diz ali. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu acho isto tão significativo, não é? O facto da tua identidade seres filho de Deus. Então, eu acho que o maior sucesso que tu podes ter na vida é tu seres quem Deus te disse para tu seres. Tu seres filho de Deus e viver o propósito de Deus para a tua vida. Agarrares essa identidade de Deus. Eu sou quem eu sou, dizia Moisés, e eu sou hebreu. E tu também hoje, mais do que aquilo que tu possas, de onde tenhas vindo, da tua nacionalidade, tu podes afirmar: e eu sou filho de Deus. Isso vai dar um foco à tua vida hoje. Incrível. A segunda coisa que nós vemos na vida de Moisés foi a sua chamada. Antes, diz a palavra ali, antes quis sofrer maus tratos com o povo de Deus do que gozar por algum tempo os prazeres do mundo. Ou seja, ele decidiu abraçar o que Deus tinha para a sua vida sem qualquer desculpa. E é interessante que por vezes nós vivemos como vítimas das coisas. Sempre nos achar... Claro que a vida não é justa. Nós não estamos a viver no céu. Não sei se já descobriram isso. Não já descobriu? Às vezes a vida não é justa. E muita gente vive uma infelicidade constante. Pobre de mim. Eu sou o mais infeliz do mundo, sem saber quem é que vive ao seu lado, não é? Ou então, queixando-se do nosso sistema de segurança social aqui em Portugal. Flávio Marcelo vão para um lugar onde certamente o sistema de segurança social é muito melhor, não é? Ou seja, às vezes nós nos queixamos porque não conhecemos, nem sabemos o que é que estamos a viver. E em vez de vivermos o que Deus tem para nós, nos tornamos vítimas e continuamos a queixar, não é? Mas é interessante que aqui diz, antes quis. Ou seja, Ele escolheu. E eu acho que esta é uma das maiores liberdades que tu e eu temos, é de escolhermos. De podemos fazer uma mudança em nossa vida. Numa altura da vida podemos dizer assim, tudo bem, tu escolheste os teus pais? Alguém escolheu os teus pais? Alguém escolheu os pais aqui? Não. Alguém escolheu a sua nacionalidade? Alguém escolheu o lugar onde nasceu? Não. Mas tu podes escolher o futuro que tu vais ter. Tu podes decidir como é que vais encarar até o teu passado. Poderes descobrir a mensagem que o Evangelho diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar. Não é? Esta semana estava a falar com um jovem e estávamos a fazer os passos para a liberdade em Cristo e foi tão significativo. Não? Ao ver a sua história, eu pensei assim, sem Jesus esta pessoa seria infeliz. Não teria grandes hipóteses na vida. Melhor, eu acho que nenhuma hipóteses na vida, mas com Cristo nós podemos olhar para o futuro com umas olhos diferentes, porque nós podemos escolher. Nós podemos escolher, apesar das coisas que podem ter acontecido em nossa vida, nós podemos escolher mudar. A vida cristã não é simplesmente uma série de nãos. A vida cristã não é simplesmente... Mas o que ele fez, ele recusou primeiro uma coisa. Ou seja, mas não é somente dizer não, porque se a vida cristã fosse não, então nós poderíamos ser declarados mortos, não é? E acho que ainda estamos vivos. Graças a Deus. Amém. Alguns estão vivos. Ok.
Mas nós podemos escolher. Isso é que eu acho que é importante. A eleição. O facto de nós podermos olhar para a vida, não é? E vemos isto com Moisés. Pela fé, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele não podia... Ele podia começar a dizer: meu pai me abandonou, e depois com aquelas histórias todas, não é? Mas ele tomou consciência do que Deus queria que ele fosse. A tua escolha, como respondes às circunstâncias, que vai fazer de ti uma pessoa vencedora ou uma pessoa que vai viver em derrota. Nós sabemos isso. A história está feita de pessoas que têm tudo para serem infelizes, mas conseguem responder de uma forma diferente aos desafios da vida. E certamente, quando passamos por África, nós vemos isso muito claramente. As oportunidades são muito escassas, mas alguns as agarram com unhas e dentes e conseguem mudar. Porque eu acho que uma das coisas é que aprendem a não culpar ninguém pela direção da sua vida. Isto é significativo para ti e para mim. Nós não podemos culpar os outros pelas nossas escolhas hoje. Claro que os outros influenciaram quem nós somos hoje, não há dúvida disso, mas nós podemos dar uma volta à vida. Nós podemos começar uma nova história. Nós podemos verdadeiramente acreditar que algo pode acontecer a partir de nós. Tu não tiveste pais perfeitos. Se és pai, hoje não serás um pai perfeito. Mas tu podes escolher ser um melhor pai. E outra coisa também que eu acho importante é que nós não podemos viver os compromissos espirituais dos outros. Tu tens que escolher a tua vida. Tu tens que fazer as tuas próprias escolhas. Tu tens que decidir o que queres fazer com ela. No Liberdade em Cristo nós falamos: ninguém te pode impedir de ser a pessoa que Deus quer que tu sejas. Porquê? Porque ninguém pode bloquear o teu crescimento com Deus. Ninguém pode bloquear o teu caminhar com Deus. Ninguém te pode impedir de teres um relacionamento pessoal com Deus, íntimo com Ele. Ninguém te pode impedir de tu estares mais perto de Deus, de seres uma pessoa mais dedicada, de seres uma pessoa mais entregue aos propósitos. Ninguém te pode impedir disso. Por isso é que Romanos diz: então cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém nos vai impedir. Porque um dia, quando Deus nos chamar à sua presença, nós vamos ter que responder pela nossa vida. E nenhum de nós vai poder usar o argumento, não é? Deus, eu seria um melhor pastor se a minha igreja fosse melhor. Esquece. Ou então, nós não podemos nos desculpar com ninguém. Porquê? Porque tu podes ser a pessoa que Deus quer que tu sejas. E acho que parte desse processo que Moisés descobriu é descobrir quem ele era. E nos pequenos grupos nós estamos a estudar acerca dos dons espirituais e é o que nós falamos, é um molde. Quem Deus nos fez, não é? A nossa maneira de ser, as nossas origens, a nossa lista de habilidades que nós temos, os nossos dons e as nossas emoções e usar tudo isso para descobrir o que é que Deus quer fazer com a nossa vida. Os dons que nos entregou. Por isso nós vamos aí poder exercer o nosso ministério, o nosso serviço, usando os dons que Deus nos entrega. Mas uma coisa também que vemos, a terceira coisa que eu quero ver convosco, com Moisés, é o que diz o versículo 26. Diz ali: eu estou a usar a Bíblia para todos. Achava que ser desprezado como o Messias havia de ser, tinha muito mais valor do que todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos postos na recompensa futura. Gente, eu não sei, eu e minha esposa e meus filhos tivemos a alegria de ver um museu egípcio na Itália. Foi em Turim. Chegaste a ver? É incrível. E aquilo é um museu, uma coisa pequeníssima. Agora, imaginem o que era o egípcio na altura de Moisés. Imaginem o que seria o esplendor daquele lugar. Eles estavam no auge, no apogeu de tudo. Eles estavam verdadeiramente a conquistar tudo. Eles tinham... A sua civilização era uma coisa tão rica, tão rica, tão rica. O que era importante na vida? Claro, isto é uma das coisas mais importantes que tu e eu podemos fazer. E aqui é forte. Não é? Ele preferiu ser desprezado, porque isso tinha muito mais valor do que os tesouros do Egito.
porque ele estava a olhar para a recompensa futura. Isso indica um juízo de valor. E ele avaliou, pesou na balança e fez um julgamento e disse: o que Deus tem para mim é mais importante, pesa mais do que aquilo que o Egito me tem para oferecer hoje. Imaginem-se você nos pés de Moisés. Qual a vossa prioridade? O que é que dirige a vossa vida? O que é que dirige a minha vida? Estava a pensar acerca de mim. Quais as coisas que para mim são valores importantes? Ser discípulo de Jesus. Amar a minha família. Ser autêntico. Ser íntegro. Ter amor pelos perdidos. E quando eu tomo isto como algo prioritário em minha vida, então a minha vida vai andar à volta disso. Mas quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, o que é prioritário para o mundo? Poder, prestígio, prazer e posse. Eu quero ser famoso, eu quero fazer uma fortuna, eu quero ter influência, sentir-me bem. Isso é tudo o que o mundo pode oferecer. E quando Satanás vem para nos tentar, ele sempre traz uma destas coisas. Diz a palavra: os prazeres da carne, os prazeres dos olhos e a soberba da vida. Ironicamente, quando olhamos para Moisés, nós percebemos que ele tinha tudo isto à sua disposição, ali na mesa. Prontinho. Olhando para ele, nós percebemos uma coisa. Ele tinha poder e prestígio, porque ele estava na linha de Faraó. Podia vir a ser o príncipe do Egito. Na verdade, podia vir a ser o seguinte Faraó. O prazer. Todos os desejos que ele teria poderiam ser satisfeitos assim. E a terceira coisa, as posses. A riqueza estava concentrada no Egito. Moisés se afastou de tudo isso. Porquê? Porque ele tinha valores muito mais elevados. Ele sabia que essas coisas não iriam durar. E se tu queres ser usado por Deus, muitas vezes, ao dizer sim a Deus, vais dizer não a outras coisas. Um dos maiores problemas hoje é muitas vezes pessoas estarem dispostas a dizer não para os padrões do mundo. Eles querem viver para Jesus, mas também querem viver para o mundo de hoje. Querem viver com abraçar o mundo, mas abraçar a Cristo também. É como eu digo tantas vezes, não é? Como tu tiveres uma mesa com uma peça de cristal, uma coisa bonita, que vale milhares de euros, não é? E ao lado daquela mesa tens uma outra mesa em que tens lá um bebê. E as duas coisas vão cair. O que é que tu vais agarrar? Ok, então alguns vocês estão mesmo espirituais. Sim, senhor, agarram o bebê, não é? Porque é isso mesmo que devem fazer. Na vida vai ser assim. Nós temos que fazer escolhas. É interessante olhar para Moisés. A primeira coisa que vemos com Moisés é que ele percebeu que os propósitos de Deus são muito mais valiosos que popularidade. Ele diz: recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E ele disse: não é importante eu ser filho da filha de Faraó. Oh, gente, isto faz-me arrepiar pensar neste homem. Como ele soube escolher tão bem. É curioso que realmente as celebridades de hoje serão esquecidas amanhã. Tanta gente famosa que fica tão esquecida de repente. Nada é tão importante quanto os propósitos de Deus. Moisés percebeu isto claramente. A segunda coisa que ele percebeu é interessante. É que o povo de Deus é mais valioso que os prazeres do mundo. A vida de Moisés estava a viver uma vida de realeza, mas ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Na verdade, diz pelos prazeres do pecado. Porquê? Porque o pecado é desagradável. Não. Senão nós não pecávamos, não é? Certo ou não? Mas ele soube escolher. Se tu vives a tua vida de uma forma irresponsável, sem pensar nas consequências das decisões que tu tomas, então tu vais ter consequências. Por exemplo, se nós decidimos numa certa noite tomar uma bebedeira, beber um pouco demais, tudo bem, até pode ser interessante. Mas o que é que vai acontecer no dia seguinte?
Ajudem-me lá, quem já tomou não só. Ajudem-me lá o que é que vai acontecer no dia seguinte. Nós vamos ter a ressaca, uma dor de cabeça, tudo dói, não é? Ou seja, na verdade são escolhas que nós temos. Escolhas que nós temos. Claro que há outros que fazem as neiras e ainda é pior, depois tem outras coisas ainda é pior. A terceira coisa que nós percebemos com ele é que a paz de Deus era muito mais valiosa que as suas possessões. Achava que ser desprezado como o Messias havia de ser tinha muito mais valor que os tesouros do Egito. Rejeitou a fama, os prazeres e os tesouros. Afastou-se dessas coisas que todos nós procuramos alcançar na vida. E ele tinha tudo ali servido à sua mesa. Mas ele tinha uma visão. Ele tinha os olhos, diz o versículo 26, postos na recompensa. Para onde é que tu estás a olhar? Para onde é que tu estás a pôr os teus olhos? Olha para Jesus. Estás a olhar para os outros? Estás a olhar para a conta bancária? Ou estás a olhar para Jesus? E é muito interessante o que diz a palavra a seguir. Que é, pensando no apóstolo Paulo, desculpem, também diz assim, por causa dele, de Cristo, desprezei tudo para ganhar isso e ser considerado tudo isso como lixo. Hoje, tu e eu, para onde olhamos, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Certamente o Flávio e o Marcelo estão a olhar para Santo Tomé com uma visão. Ali vai ser um lugar onde vamos ter tudo o que nós sempre sonhamos ter na vida. Não é? Vamos ter uma casa confortável, vamos ter segurança. A menos que tenham um segurança lá em casa. Possivelmente vão ter que ter, mas isso é outra história. Vamos ter muitas coisas, não é? Vamos abandonar uma carreira. Foi interessante ontem o pastor que esteve connosco, né, dizia ele assim, quando eu visitei eles há 2 anos atrás e vi onde é que eles viviam, a igreja onde estavam e tudo o que eles faziam, disse assim, nem pensar, eles nunca mais vão chegar a Santo Tomé. Os seus olhos não estão certamente na recompensa. Não? Eu gostava que Flávio ou Marcelo partilhassem um pouco o que vai acontecer quando vocês forem para lá em breve. Não é? Então, na próxima quinta-feira, dia 4, nós estamos de partida para Santo Tomé. E lá, já desde 2014, Deus tem colocado desafios nos nossos corações. Algumas coisas já experimentamos, basicamente todas as coisas já experimentamos. Por isso, o nosso foco principal e sempre o nosso desejo é sempre montar um altar de adoração primeiro a Deus. Por isso, vamos criar a escola, o Instituto Canção, que é uma escola de música, basicamente, gospel, para capacitar as pessoas que tocam no Ministério de Louvor. Eu sempre falo isso, quem está aqui a pregar tem sempre grande preparação para isso, mas geralmente, às vezes, as pessoas que estão a tocar não têm essa mesma preparação ministerial, somente técnica musical. E isso fez toda a diferença na minha vida, 10 anos atrás, e é nisso que eu acredito que outros jovens também possam ser tocados e motivados a mudar o seu caráter e o compromisso com a sua igreja local. Depois, a Marcela é da área da saúde, então nós vimos muitos desafios em Santo Tomé, e ela pode ajudar imensamente algumas pessoas a levar um básico de prevenção, e não só, aquilo tem um campo enorme para ela poder ajudar e trabalhar. Claro, somos limitados e somos organizados primeiramente também para não tentar abraçar tudo, não é? Apoiamos também o PEP, que é o programa de pré-escolar, que é mantido pela Igreja Batista, mas aquilo está em várias denominações de Santo Tomé. O governo de Santo Tomé não tem pré-escolar, ou seja, as crianças saem da barriga, vão para as costas e das costas para o primeiro ano da escola. Já podem imaginar por que o nível de educação quando chega no 12º ano é complexo demais, não é? Então o PEP tenta trabalhar nisto, é uma área que a gente ajuda bastante, não é responsabilidade nossa, mas ajudamos bastante porque acreditamos muito naquilo. E por fim, as famosas galinhas, não é? Que é isso, Deus capacita mesmo as pessoas que estão focadas nele. Eu percebia 0 de galinhas, hoje eu acho que eu percebo de 0 a 10, percebo uns 5, 5,5, 6, acho que tem muita coisa aí para acontecer, e acho que é uma bênção, será uma bênção para aquele local. Não faz sentido levar cultura, não é? O Instituto Canção é uma escola de música, cultura, onde as pessoas não têm o que comer. Ontem falamos bastante disso e faz todo sentido ter alimentação no Instituto Canção. E isso é um pouco que nós vamos fazer naquela terra. Orar por ele, de caminho. E isto eu acho interessante, quando pensamos em Moisés, era isto que ele estava. Ele olhava para o futuro,
para a recompensa futura. E a última coisa que vemos em Moisés era que ele sabia quem era a sua autoridade, ele sabia a quem é que havia de servir. Isto, claro que é significativo na nossa vida, não é? Bob Dylan tinha uma música cujo título é You Gotta Serve Somebody. Quer dizer, tu tens de servir alguém. Ele diz assim no refrão, tu tens de servir alguém, talvez seja o diabo ou o Senhor, mas tu tens de servir alguém. Ou seja, Jesus dizia isto claramente, ninguém pode servir a dois senhores. Não é? Ou seja, tu não podes ter dois mestres na tua vida. Portanto, esta questão é muito fundamental. Não é? Diz, pela fé Moisés abandonou o Egito sem ter medo da vingança do rei. Manteve-se firme como quem vê aquele que é invisível. Ele abandonou o faraó e olhou para aquele que era invisível. Quem é invisível? Deus. Ele preferiu a audiência de Deus do que a audiência de faraó. Moisés acreditava que era preferível que Deus visse, ele visse a Deus do que olhasse para faraó. Steve Cole escreveu um livro no qual nos desafia a escolher 4 pessoas que irão escrever sobre nós. Imagina o que é que elas vão escrever sobre ti. E então ele diz em seguida, volta a escrever uma declaração de missão, ou seja, de missão da tua vida, não baseada naquilo que as pessoas dizem sobre ti, mas o que gostaria que as pessoas dissessem na altura do teu funeral. Talvez essa seja a tua missão. O que é que gostarias de ser lembrado? E o que é interessante, eu acho, é que ele diz aqui, manteve-se firme. Ou seja, ele nunca desistiu. Imagina resistir às 10 pragas, guiares uma multidão durante 40 anos, com crianças a chorar. Ele foi perseverante. E ele foi levá-los para a terra prometida. Ele esperou 40 anos num deserto, no seu retiro pessoal, e andou mais 40 anos vagueando no deserto. E como é que tu podes manter esta persistência? Olhando o invisível. Algo que Deus tem falado muito comigo, para que eu olhe o invisível perante os desafios da vida. Que eu possa olhar para a frente vendo o invisível. E não permitindo que nada me possa retirar de estar focado no invisível. Moisés percebeu quem ele era. E tu tens de saber quem tu és. Eu não vou ser quem os outros querem que eu seja, e eu vou ser quem Deus quer que eu seja. E eu sou filho de Deus. Outra coisa que nós percebemos nele foi realmente esta ideia da responsabilidade. Ele não quis culpar ninguém. Ele não viveu à luz do seu passado. Ele não viveu Ele percebeu que ele era responsável por tomar decisões, por fazer escolhas. E tu também. Tu tens que fazer escolhas na tua vida. Para ele era prioritário Deus e o que Deus tinha para ele. E não o que o faraó tinha. E finalmente ele decidiu seguir a Deus e não seguir faraó. Eu acho isto muito significativo. Porquê? Porque tu e eu vivemos em momentos de mudança. E talvez tu precises dizer a Deus, para o resto da minha vida eu vou fazer as coisas à tua maneira. Apesar do meu passado, apesar das minhas dificuldades, eu não me vou importar com o custo. Quando nós olhamos para Moisés, o que ele deixou, nós percebemos o que ele veio a ganhar. Talvez como filho da filha de Faraó pudesse ganhar uma efígie no Egito. Mas hoje não falaríamos dele de certeza. Hoje ele ficaria no meio de muita gente que passou pelo Egito. Mas mesmo a nível do mundo, ele é reconhecido como um dos grandes líderes. E Deus quer verdadeiramente que tu também faças boas escolhas. Que tu não deixes que, como o Josué no final dos seus dias diz assim, se não quereis servir ao Senhor, decidam hoje a quem devem servir. Pela minha parte, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Alguma vez disseste isso à tua família? Nós vamos servir a Deus. Não importa os outros. Eu acho que foi esta decisão que permitiu que nós pudéssemos educar os nossos filhos nos caminhos de Deus e vê-los hoje como discípulos de Jesus. Eu acho que isso é que é importante. Mantemos-nos firmes. Por isso, tudo começa com também abraçares o que Deus tem para a tua vida. O lema deste ano,
Nós vivemos a chamada de Deus para nós. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Nós podemos abraçar o que Deus tem para nós e dizer, eu vou cumprir, eu vou abraçar isto, com unhas e dentes. Eu quero chegar ao final da minha vida e não olhar para trás e dizer assim, se eu tivesse feito aquilo que Deus falou comigo e não fiz, eu acho que não pode haver coisa pior do que essa. Enquanto respiramos, enquanto não estamos ligados a máquinas nenhumas, abracemos o que Deus tem para nós. E começa como? Começa, claro, por deixares Deus dirigir a tua vida. Tornares Deus o número 1 na tua vida. Entregares a tua vida a Deus. Passa também, naturalmente, por tu saberes mais de Deus. E o que a igreja oferece, as formações que nós damos, as várias oportunidades para cresceres que nós vamos oferecendo como igreja, são oportunidades para tu vires a conhecer melhor Deus, pequenos grupos, e finalmente envolver-te, viveres a tua chamada. Faz algo para iniciar uma mudança. É mais fácil mudar a direção de um carro quando ele está em andamento do que quando ele está parado. Certo ou não? Eu sei que há carros aí mais ágeis do que outros. Há carretos que são mais fáceis, mas há outros que nós todos sabemos que para mover um carro, mudar a direção, é mais fácil que em andamento. Então, envolve-te. Entrega a tua vida para fazeres alguma coisa para Deus. E Deus vai-te levar ao ministério certo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por cada um de nós nesta tarde. Eu vejo homens, mulheres, meus irmãos, a mim próprio, Senhor, como pessoas com talentos, com habilidades. Somos gratos por vivermos num país livre, com bênçãos materiais, físicas, segurança, espirituais, oportunidades para crescermos em Ti, a palavra que está escrita na nossa língua. E somos tão bons, é tão bom, Senhor, podemos ter tantas destas coisas. Senhor, permite que nós possamos ser as pessoas que Tu queres que nós sejamos. E não nos preocupemos com o que os outros pensam acerca de nós. Ajuda-nos a sermos quem Tu nos planeaste para ser. Ajuda-nos a aceitarmos a responsabilidade pela direção da nossa vida. Ajuda-nos a definir as nossas prioridades, os nossos valores. Ajuda-nos a abraçar-te a Ti como o nosso Senhor e aquele que tem todo o direito de dirigir a nossa vida. E é por causa de Jesus que nós oramos nesta tarde.